Oi, Clarissa, bom dia a você, a Débora que está aí no estúdio também, a todos que nos acompanham. A expectativa ampla é para um corte de 0,25 ponto percentual nos juros aqui nos Estados Unidos, segundo o FedWatch, que é a ferramenta do CME Group, com 90% de chances, segundo essa precificação que acontece a partir de negociações do mercado futuro. E mais que isso, os investidores acreditam que um novo corte só deve acontecer em abril ou setembro do ano que vem e acreditam também que a taxa de juros aqui nos Estados Unidos não deve cair para baixo de 3% durante o ano de 2026. Com esse possível corte de hoje de 0,25 ponto percentual, a taxa de juros aqui dos Estados Unidos deve cair de 3,75% a 4% para 3,5% a 3,75%. Lembrando que aqui nos Estados Unidos as taxas de juros elas funcionam nessa banda, né? Diferente do Brasil, onde a Selic é uma taxa única. Mas o que deve chamar mais atenção na decisão de juros aqui nos Estados Unidos é se deve haver algum tipo de dissidência entre os membros do Federal Reserve, do Banco Central americano. Reportagens aqui dos jornais de economia apontam que até metade dos membros do Fed podem ter algum tipo de objeção a um corte nesse momento. Inclusive o Wall Street Journal fala que até 5 dos 12 membros que vão votar e 10 dos 19 membros, incluindo aqueles que se revezam, os presidentes regionais, sinalizaram já em discursos recentes que não viam justificativas fortes para um corte nesse momento. Então, Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, vai enfrentar o desafio de tentar chegar a um consenso entre os dirigentes, ele que inclusive tem ali que conciliar a questão da inflação e também o mercado de trabalho. Lembrando que aqui nos Estados Unidos o Banco Central tem esse mandato duplo de manter a inflação controlada e também o mercado de trabalho aquecido, e a inflação continua acima da meta do Fed aqui nos Estados Unidos em cerca de 3%, sendo que a meta está em 2%, e o mercado de trabalho deu sinais de que está desaquecido. Então é uma tarefa difícil que Jerome Powell tem, e também sobre a sinalização que ele vai fazer adiante. A aposta é que Jerome Powell vai falar sobre um corte, vai apostar em um corte de 0,25 ponto percentual, mas na sua declaração vai sinalizar que os cortes devem ser mais lentos daqui para frente. Entre os membros que são contrários a um corte, a principal preocupação é que se houver um corte maior ou se houver cortes seguidos daqui para frente, a inflação no ano que vem pode disparar e pode se afastar ainda mais da meta do Fed de 2%. E entre os grupos os membros que pensam e que são favoráveis a um corte mais agressivo, esses membros eles defendem que os danos no mercado de trabalho de um juro mais alto podem ser danos mais duradouros. Então eles defendem um corte agora e também sinalizações de novos cortes pela frente. E só para finalizar, Clarissa, também tem um fator adicional, um complicador adicional, que é a ausência de alguns dados por aqui por causa da paralisação recente do governo americano. Os dados mais recentes são de setembro, os dados de inflação, também os dados de emprego, e novos dados vão sair só na semana que vem. Então o Fed está tomando essa decisão com base em dados antigos, e esses dados novos vão sair só na semana que vem. Então esse é um outro desafio para Jerome Powell, calibrar essas expectativas sem esses dados mais recentes, e também a pressão política com Donald Trump dizendo inclusive que o novo indicado para substituir Jerome Powell, cujo mandato acaba em maio, deve ser um indicado que deve ser favorável a cortes de juros de forma imediata. Donald Trump que gostaria de ver cortes mais agressivos aqui nos Estados Unidos. Eu volto com você.